Oi, oi, bem-vindo aí a mais um programa eletrizante aqui no canal do CT Segurança. Antes de começar o programa de hoje, eu quero te lembrar para você seguir aqui o canal do CT, seguir lá também o meu canal no YouTube, canal da Segurança, e deixar seu joinha aqui e compartilha esse vídeo também. Esse programa é a continuação dos programas anteriores, onde eu venho falando aí sobre fonte, desenvolvimento de uma fonte. Neste programa eu quero te trazer uma fonte, tá? De forma prática. Então aqui é uma fonte linear, uma fonte muito utilizada aí por vários instaladores em instalação de CFTV, por exemplo. Essa é uma fonte que a entrada dela é de 100 a 240 volts, não sei se vai dar para você ver. Ou seja, é possível alimentar ela com 110 ou 220. E é uma fonte que tem na saída 12 volts e 1 ampere. Então vamos entender aqui tudo que a gente viu no programa anterior, na teoria, de forma prática. Olha o que tem nessa fonte aqui. Aqui é a entrada, esse cabo vermelho é onde vem conectado, esse cabo só soltou, mas vem conectado o cabo de alimentação, onde a gente vai ligar aí na tomada 110 ou 220. Esse cabo, tá? Essa corrente então vem, né, de uma tomada de 110, 220 e passa por essa ponte de diodos. Tá vendo? Esse componente aqui é o diodo, tá? Tem 4 diodos. O que é o diodo? O diodo é aquele componente semicondutor que só permite a passagem de corrente elétrica entre anodo para catodo. Qual é o terminal catodo? Se você observar no diodo, você vai ver que tem uma faixa branca. Essa faixa branca é o catodo. O outro terminal é o anodo. A corrente elétrica sempre se dá entre anodo para catodo e nunca de catodo para anodo. O catodo ele bloqueia a passagem de corrente elétrica naquele sentido. E aí dessa forma a gente vai transformar essa tensão alternada 110 ou 220 em um nível de tensão contínua. Como é feito isso? Em um momento, em um sentido da corrente elétrica, os diodos retificadores vão permitir a passagem em um sentido. E quando a tensão que é alternada mudar de sentido, os diodos vão permitir essa passagem de corrente e a carga vai receber corrente no mesmo sentido, sempre no mesmo sentido. Então, o que a gente tem na saída dessa ponte de diodos? Uma tensão pulsante mais contínua, tá? E aí a gente começa a ter outros elementos. Por exemplo, aqui a gente tem um capacitor. Esse é um capacitor do tipo eletrolítico. É um capacitor de 400 volts, 4,7 microfarad. Qual é a função do capacitor? Retificar ainda mais esse sinal, deixar ele mais contínuo, diminuir o que a gente chama de tensão de ripple ou tensão de ondulação. Então esse capacitor ele funciona como um filtro, porque ele vai deixar a tensão mais contínua. E aí a gente tem outros elementos interessantes. Lógico, é uma fonte mais completa do que a gente viu na teoria. Aqui a gente vai ter transistores, que são componentes que funcionam como uma chave eletrônica para poder comutar essa tensão. E aí a gente vai ter uma etapa de conversão de um nível de tensão contínua para outro nível de tensão contínua, mas aí a gente tem o transformador para isolar entrada e saída. Isso vai ser muito comum em algumas fontes. E aí a gente tem outros elementos interessantes aqui nessa fonte. Esse componente aqui também, ele também é um capacitor, esse marronzinho. Mas é um capacitor, não é um capacitor de eletrolítico como esse, tá vendo? Esse capacitor já tem uma outra função, que é eliminar ruídos, não tem a função de diminuir a tensão de ripple, como por exemplo o capacitor eletrolítico. Tem um outro componente bem interessante, é esse componente aqui no finalzinho, meio laranjinha, tá? Esse também é um diodo, mas veja que ele é diferente desses diodos retificadores que eu mostrei. Esse diodo aqui se chama diodo Zener, e aí ele tem uma função um pouco diferente. O diodo Zener, quando você atinge a tensão Zener dele, você consegue polarizar ele, atingir essa tensão Zener, ele vai permitir a passagem de catodo para anodo. Então, o diodo Zener tem uma bela função de regular a tensão para a gente na saída. Exemplo, eu venho aqui e escolho um diodo Zener que tem a tensão Zener de 12 volts. Se eu conseguir polarizar ele de forma que eu consiga ter passagem de corrente de catodo para anodo, ele vai fixar a fonte, vai fixar a saída dessa fonte em 12 volts. Ele vai ficar polarizado e a saída vai ficar fixa em 12.
sem muitas oscilações, isso que é interessante. E aqui a gente tem um LED, que também é um outro diodo, só que é o diodo emissor de luz, que vai acionar, que ele vai acender toda vez que a fonte estiver em funcionamento. Então aqui, olha que interessante, é uma fonte das mais simples, das mais baratas, mas veja que ela tem diversas etapas. A etapa que transforma a tensão alternada em contínua, a etapa que transforma um nível de tensão contínuo mais alto em outro mais baixo, com isolação entre entrada e saída e outros componentes aí, para poder ter realmente ali uma tensão de 12 volts 1 ampere. Bom, se tiver ficado qualquer dúvida sobre essa parte aqui desse programa, deixa aqui nos comentários, tenho certeza que você vai ter gostado desse vídeo. Deixa o seu joinha aí e até o próximo programa.